E hoje é quinta-feira, é dia dos comentários do empresário Roberto Cavalcante e ele já está aqui nos estúdios. Boa tarde, doutor Roberto, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Agora, eu lhe pergunto, aliás, na quinta-feira passada eu não estava aqui, né? Quinta-feira passada foi o debate final dos candidatos, não estava aqui, fui muito bem representado por Simon Cavalcante, que é um colega, um você parceiro de primeira. Você estava concentrado para ter o desempenho extraordinário que você teve em fazer o debate. É, mas isso se deve a todo o time da equipe do Correio, né? Que é uma equipe formidável. Como sempre. Mas nos bastidores você me contava que há 12 debates você já comandou. 12 debates automaticamente significa pelo menos 20 anos de... pelo menos que eu me lembro aqui dentro do sistema Correio, né? Isso. Incluindo o RCTV, Portal Correio, todos os veículos de comunicação do sistema. Mas vamos ao que interessa. Já que a gente está falando de eleição, de bastidores, a gente está discutindo muito a questão do voto, nesse segundo turno também, o voto consciente ou não. Aí eu lhe pergunto, o senhor que já tem essa experiência, já foi senador da República, já tem essa experiência nessa seara política, a gente pode estabelecer um preço para o voto? Na verdade, eu interpretaria no sentido de não o preço pelo voto, mas a consequência de a que preço, quanto é que você paga, quanto é que você, na verdade, danifica o país quando você vota errado. O preço do voto ele é medido não no momento da eleição. O preço do voto ele é medido em decorrência de quem você coloca para poder ser deputado estadual, deputado federal, senador, prefeito, governador, presidente. O conjunto político, o conjunto legislativo e executivo, que são habilitados às cadeiras que lá sentam em função das suas votações. As votações é 1 a 1. Nós, às vezes, vemos 500 mil votos que determinada pessoa tirou, mas aquele 500 mil votos é 1 a 1, é a consciência de cada um. Então, eu acho importantíssimo que nós brasileiros, que nós paraibanos, nós que passamos já pela primeira etapa dessa peneirada aí de primeiro e segundo turno, que nós possamos ter uma consciência do efeito. O que é que caracteriza um voto correto? Na verdade, esse voto ter sido feito com uma pesquisa por parte do eleitor. O eleitor não pode ir para a urna e votar inocentemente num candidato que ele não sabe quem é. A responsabilidade da atuação política de cada um dos candidatos, caso eleitos, vai depender exatamente de que tipo de político você está colocando para, na verdade, comandar o espetáculo democrático, que é belíssimo, mas que é o cotidiano democrático. Eu sou testemunha de que o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa, o Senado Federal, são casas de que as pessoas que lá estão terão que estar sempre cada vez mais habilitadas a estarem defendendo o país, estarem defendendo o seu estado, defendendo a sua cidade, se for uma Câmara de Vereadores. Então, ou seja, a gente é quem paga um preço se votar errado, né? Você paga em vida ou morte, mas você vai, se votou mal, você vai assistir à consequência desse voto. Se você vota num cidadão na qual ele tem interiormente ou como plataforma de atuação política um determinado segmento, se você é contrário, você não pode jamais votar num cidadão como esse. Se você é a favor, sim, aí você vai votar nele porque você sabe que ele pensa parecido com o que você pensa e você vai policiar, você vai acompanhar, monitorar o desempenho dele e cobrar. Na verdade, nós brasileiros cobramos muito pouco da classe política, no sentido do cotidiano. Só cobramos quando acontecem os incidentes, os impeachments, as cassações de mandato, aí nós acordamos. Quando, na verdade, nós deveríamos acordar para isto e acordar fundamentalmente para estimularmos os bons parlamentares. Porque, na verdade, o que está percebendo é que ainda há chance do Brasil ter nas suas funções gestoras de executivos e nas suas funções
políticas de parlamento, quer seja Câmara, quer seja Senado, quer seja Assembleia, quer seja a Câmara, pessoas que lá estejam e que estejam para praticar a coisa certa, para praticar o bem, para poder, na verdade, darem tudo de si. E não, muitas vezes, como se percebe, pessoas que vão usufruir daquela função. Eu acho que a atividade política é belíssima e nós temos vários exemplos disso, de pessoas que lá estão para poder contribuir com sua cidade, contribuir com seu estado, contribuir com o seu país. Diferentemente de alguns que lá estão para saquear. São parasitas da política. Vivem de usufruir benefícios não corretos em função do poder que tem, quer seja legislativo, quer seja executivo. Quando o senhor diz que a gente pode pagar um preço muito alto, seja em vida ou seja pós-morte, o senhor está se referindo também às novas gerações, né? O que a gente quer deixar, né? A grande preocupação minha, na verdade, não é de hoje, é de sempre, é o que país, ou que estado, ou que cidade eu vou deixar para meus netos. Os filhos já estão operando todos normalmente, já na sua idade, que já são profissionais do dia a dia, mas eu tenho neto de 5, 6 meses, eu tenho neto de 5 anos de idade. Que país eu estou proporcionando? Será que eu, fazendo uma autocrítica, fazendo uma reflexão, eu agi corretamente durante todo esse período? Será que não poderia ter feito algo mais? Será que não poderia ter contribuído com o meu país um pouco mais? Porque sempre você pode fazer algo mais. Na vida há sempre um espaço para você fazer mais. Então, às vezes, nas minhas reflexões, eu me questiono se eu agi até agora com as forças efetivas, pequenas, médias ou grandes, que eu possa ter, para poder facilitar, proporcionar aos bons políticos a ocupação desses espaços. Pois é, e claro, na vida tudo tem seu preço, então esse voto decisivo, ele tem que ser muito consciente, né? E já deve ser praticado já desde o primeiro momento, lá atrás, no primeiro turno, todo mundo já deveria ter praticado esse voto. Eu acho que tem que ser praticado permanentemente, quer seja na idade do eleitor. O jovem eleitor tem uma grande responsabilidade, porque ele tem um país pela frente com muito mais tempo. Os momentos políticos são de antes do processo eleitoral. Eu acho que você, na verdade, deva começar a prestar atenção às pessoas que se habilitam a ocupar determinados espaços e que, porventura, não tiveram a quantidade de votos suficientes, mas que são valores irretocáveis. Nós estamos ainda dentro do processo eleitoral, eu não posso nominá-los, mas, na verdade, se o eleitor da Paraíba refletir, vai verificar que determinadas pessoas estão desabrochando para a atividade política, estão expondo o seu nome, muitas vezes pela primeira vez. E não é fácil a esses políticos embrionários eles terem o espaço de votação que o coeficiente eleitoral exige. Mas nós não podemos esquecê-los. Nós não podemos esquecer de boas pessoas que, porventura, possam ter passado pelo processo eleitoral e não tenham sido eleitos. A obrigação nossa vem de antes da eleição. Eu acho que vem e deva ser cultuada por nós, família, por nós, empresários, por nós, empresa no sentido empresário ou não, no sentido de o que é que nós podemos fazer para melhorarmos a política brasileira. Porque nós reclamamos muito e assistimos uma degradação crescente. Nós não podemos permitir isso. Por quê? O que é que vai acontecer com o meu neto, que hoje tem 5 anos, quando ele tiver com 25 anos, daqui a 20 anos? Que Brasil nós teremos daqui a 20 anos? Essa é a preocupação fundamental. Essa é a avaliação que nós temos que fazer no ato do voto. Que Brasil você quer para seus descendentes? Que Paraíba você deseja para seus descendentes?
O seu período, o seu voto em si é importantíssimo, mas determinadas pessoas já estão numa fase que é uma fase, digamos, dentro da perenidade humana. Não adianta me chamar de imortal pela Academia Paraibana de Letras. Eu sou supostamente imortal, mas eu sou super mortal. Então eu tenho que entender que eu tenho que preparar as gerações para que desde o início eles tenham uma consciência da sua responsabilidade quando aos 16 anos tirarem o título e seguirem efetivamente na posição eleitoral brasileira de 2 em 2 anos sendo levados à urna. Muitos chegam lá despreparados, não sabem nem quem vai votar, não sabem nem quem é quem. Então eu acho que nós estamos errados nesse ponto. E isso não cabe ao Estado fazer, cabe às famílias fazerem, cabe ao cidadão fazer para com seus descendentes.